A maioria dos brasileiros considera justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, 55% apoiam a medida, enquanto 39% considera injusta. Nós preparamos uma arte com os principais pontos da pesquisa, você está aí acompanhando na tela. 55% acredita que é justa essa prisão aí domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto ali na verdade, 39% consideram injusto e 6% não responderam ou não sabem, não têm uma opinião sobre esse assunto. Lembrando ali que os pesquisadores da Quest ouviram 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios. A margem de erro desse levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aí você acompanhou o primeiro recorte que essa pesquisa Quest fez, e aí entre os argumentos para decretar a prisão domiciliar, Alexandre de Moraes citou algumas videochamadas feitos por Bolsonaro recentemente durante atos bolsonaristas pelo país no dia 3 de agosto. Aí a Quest também perguntou isso para os entrevistados, e a maioria vê a ação como proposital para provocar o ministro ali do STF. Vamos acompanhar essa arte, você está vendo aí na tela, e essa arte mostra que 57% acredita que o ex-presidente queria provocar o ministro Alexandre de Moraes e fez isso de propósito. 30% acredita ali que o ex-presidente não compreendeu bem as regras ali impostas pelo STF e errou, e não sabe ou não responderam, foi a opinião ali de 13% dos entrevistados. Levi, a pesquisa fez alguns outros recortes por espectro político e região. Qual que é a análise que a gente pode fazer desses dados? Pois é, Letícia, a gente vê aí uma divisão muito grande de opiniões. Primeiro que esse resultado, em boa parte, ele é um espelho da polarização que a gente já vive há alguns anos no Brasil, né? E o que retrata muito bem isso também foi um recorte aí que a Quest fez e mostrou que, entre os eleitores que se dizem lulistas, 84% acreditam que Bolsonaro participou da tentativa de golpe de Estado. E entre os que se dizem de esquerda não lulista, 90% acreditam que Bolsonaro se envolveu no plano. Por outro lado, entre os eleitores que se consideram bolsonaristas, 84% dizem que Bolsonaro não participou desse suposto plano, e entre os que se dizem de direita não bolsonarista, são 72% os que não creem na participação de Jair Bolsonaro nessa trama. E também tem ali os eleitores que se dizem neutros, né, que dizem não ter um posicionamento político, e aí a coisa é um pouquinho mais equilibrada. A maioria acredita na participação de Bolsonaro nesse plano, 58% dizem que houve envolvimento do ex-presidente, contra 25% que não acham que ele tenha se envolvido, enquanto que outros 15% não souberam responder. E a gente tem um resultado semelhante também na outra pergunta que foi feita na pesquisa, né? Se Bolsonaro provocou Moraes quando participou da chamada de vídeo ali na manifestação, né, que foi publicada nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, depois acabou até apagando esse vídeo, enfim, e que originou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E aí, nessa pergunta, mais de 80% dos esquerdistas dizem que sim, que Bolsonaro quis provocar Alexandre de Moraes com aquela chamada de vídeo, enquanto que 60% de quem é de direita afirma que não, em torno de 60%, né? Tem variações ali entre os bolsonaristas e os não bolsonaristas, mas fica ali em torno de 60% os que dizem que não, que Bolsonaro não teve essa intenção. Então, isso chama a atenção, que em boa parte a gente vê o posicionamento das pessoas muito condicionado a essas convicções políticas, né? Porque o eleitor, em grande parte, ele segue muito o que a gente chama até de um certo viés de confirmação, né? Isso não só aqui no Brasil, também, no mundo inteiro praticamente, mas, no nosso caso, reflete aí essa polarização que já está muito estabelecida. A maioria das pessoas tem posições muito convictas quando o assunto é Jair Bolsonaro, também quando o assunto é Lula, e é muito difícil que elas mudem essa posição, né? A não ser que haja fatos aí muito impactantes na imagem
dessas figuras públicas, ou então que haja um desgaste muito contínuo ali dessas figuras, mas, em muitos casos, nem assim isso seria suficiente para mudar um pouco a visão dessa parcela grande do eleitorado. E aí, nesse cenário, você tem ali uma minoria que não pende automaticamente para um lado e nem para o outro, e, na prática, é quem acaba decidindo as eleições no Brasil. Né? A última eleição foi decidida por uma margem mínima de votos, justamente porque, dentro dessa fatia do eleitorado, a maioria votou em Lula, e lá em 2018, por exemplo, esses eleitores já foram em peso em Jair Bolsonaro. Então, até pensando, por exemplo, em 2026, a grande disputa é visando principalmente esse eleitorado, que é um eleitorado pequeno, mas é o eleitorado que é o fiel da balança, né? E que muitas vezes acaba votando pelo que eles consideram ser o menos pior, né? Já que não eles acreditam que o ideal seria uma liderança diferente dessas que a gente vem tendo aí nos últimos anos ou até nas últimas décadas no país, mas como o cenário realista ele é de uma força muito grande ainda de Lula e de Bolsonaro e de candidatos que eles apoiarem, acabam optando ali pelo que eles consideram ser menos danoso para o país. E aí, no caso dessa pesquisa, então, chama a atenção, né, esse resultado que eu apontei dos que consideram que não tem, dos que dizem que não tem um posicionamento político bem definido, e a maioria acha que Bolsonaro teve participação nessa suposta trama golpista ali depois das eleições. E, Levi, é importante a gente deixar claro, a gente mostrou aqui na última semana, essa pesquisa Quest, ela tem sido divulgada desde a última semana, são vários recortes que têm sido feitos, primeiro ali, questão de avaliação de desempenho do governo, teve pesquisas de governadores, e na sexta-feira a pesquisa de governadores aponta justamente essa tendência que você mencionou mesmo, Levi, que era a questão ali de ter uma fatia considerável ali do eleitorado que não está ali disposta, não está no meio dessa polarização. E na pesquisa de governadores mostrou que a maioria ali dos entrevistados apoiava ali um governador que fosse indiferente, fosse independente do Lula, independente ali do bolsonarismo também. Essa é a vontade ali, era a vontade apontada, a tendência apontada pela pesquisa da maioria ali dos eleitores. E a gente vê que é justamente isso que a gente vê dos governadores, dos candidatos ali de direita, tentando conquistar esse eleitorado que não tende nem para um lado e nem para o outro, porque essa polarização ela beneficia justamente o Lula e o Bolsonaro mesmo, mas a maior parte ali do eleitorado não quer nenhum nem outro, pelo que a gente percebe. E aí eu te convido a participar aqui da nossa enquete. A gente te perguntou hoje, uma das perguntas feitas, né, na pesquisa Quest, se você considera que a prisão ali do ex-presidente Jair Bolsonaro foi justa ou injusta. Eu vou trazer aqui o resultado parcial da nossa enquete e, por enquanto, 67% considera que foi injusta essa prisão domiciliar ali decretada pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprir ali medidas cautelares, entre elas ali entrevistas a jornalistas, entre outros pontos, e 33% considera como justo. E aqui eu quero trazer o comentário do Francisco Ramos. O Francisco Ramos fala o seguinte: o país está cada dia indo para o buraco e toda essa situação está sendo ali ridícula, segundo ele, para todos nós brasileiros. E eu te convido aqui a continuar votando na nossa enquete, trazer o seu ponto de vista. Mas, Levi, tem um outro ponto dessa pesquisa, é que 84% dos brasileiros sabem que o Bolsonaro está em prisão domiciliar e 53% consideram ali que o ex-presidente participou do plano de uma tentativa de golpe. Esse número é maior do que o foi apontado em março, quando esse índice estava ali em 49%. Levi, a proximidade do julgamento do ex-presidente, que já foi marcado para a próxima terça-feira, pode estar influenciando nessa posição? E aí eu já aproveito e te pergunto também como que está juridicamente nesse momento a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele entregou na sexta-feira a sua defesa, falando que ele não descumpriu medidas cautelares impostas pelo STF. O que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer agora? Pode haver ali uma mudança do regime da prisão? Então, sem dúvida, Letícia, chama atenção também um outro número dessa pesquisa de hoje, da quantidade de pessoas que estão acompanhando essa situação de Jair Bolsonaro, né? A pesquisa aponta que 84% estão por dentro aí do que está acontecendo com o ex-presidente, porque às vezes no senso comum a gente tem até uma imagem ali de que o povo não
não acompanha muito o noticiário político, não se liga muito em política, mas, pelo menos nesse caso de Bolsonaro, há um interesse muito grande, sim, do brasileiro. Bom, como você disse, na sexta à noite, a defesa de Bolsonaro entregou ao Supremo, né, e ao ministro Alexandre de Moraes as explicações sobre um possível novo descumprimento das medidas cautelares, né, porque surgiu a informação de que Bolsonaro teria encaminhado ilegalmente via WhatsApp centenas de vídeos e mensagens contra ministros do STF. E aí a questão é que Bolsonaro está proibido de acessar as redes sociais, né? Então, por isso, ele teria, mais uma vez, descumprido essa determinação judicial aí, né, essas medidas cautelares impostas a ele. Bom, os advogados argumentam que o ex-presidente respeitou, sim, as medidas impostas, falaram que todos os contatos com o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, aquelas mensagens que foram vazadas e outras mensagens que não chegaram também a se tornar públicas, que todo esse contato aconteceu antes da proibição de acesso às redes sociais. E também a defesa pede para Alexandre de Moraes reconsiderar a prisão domiciliar imposta a Bolsonaro ali no dia 4 de agosto. Essa defesa também reúne uma série de críticas ali à atuação da Polícia Federal, né? Já não é a primeira vez que a defesa de Bolsonaro diz que a PF tem atuado de modo parcial contra o ex-presidente, e também contra o deputado Eduardo Bolsonaro, né? E aí os advogados de Bolsonaro dizem que o inquérito da PF é uma peça política com o objetivo de desmoralizar o ex-presidente, sobretudo depois do vazamento de todas aquelas conversas com Eduardo Bolsonaro. Aí agora, o próximo passo a gente deve ter, talvez nas próximas horas ou até amanhã, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre tudo isso, depois da manifestação da defesa. A PGR vai posicionar também se acha que deve haver uma mudança no regime de prisão de Bolsonaro ou não, ou se uma nova medida cautelar deveria ser imposta também ao ex-presidente. E, a partir daí, a gente pode ter uma definição por parte de Alexandre de Moraes sobre se vai manter a situação como está, se vai mudar o regime, eventualmente, até para o regime fechado, ou mesmo se vai atender a esse pedido da defesa de revogar a prisão domiciliar de Bolsonaro. Me parece bastante improvável. E aí a perspectiva aqui é que não haja, nesse momento, uma grande mudança nesse cenário. Porque a gente está praticamente uma semana do início do julgamento, né? O julgamento ali na primeira turma está previsto para começar na terça-feira da semana que vem, no dia 2 de setembro. Vai ser um julgamento longo ali de pelo menos 2 semanas de duração, né? Porque a gente vai ter primeiro ali manifestação, né, dos advogados, a sustentação oral, depois da PGR, e depois a gente vai ter o voto dos ministros. Vale lembrar que, no meio disso, a gente vai ter o 7 de setembro com manifestações tanto à esquerda como à direita. Então, os bolsonaristas vão às ruas para pedir, né, a inocência do ex-presidente, para pedir a anistia também, protestar contra Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo. E a gente vai ter também a esquerda na rua, porque o PT, numa resolução publicada nesse fim de semana, também vai convocar manifestações aí para essa mesma data, que vai dar num domingo, justamente entre o início e o que deve ser o final do julgamento. Então, isso vai ser mais um fator para inflamar, mais um fator de efervescência, né, em todo esse contexto. Então, a avaliação aqui que se faz no meio político, inclusive, é que é pouco provável que Alexandre de Moraes faça mais um movimento para aumentar ainda mais essa temperatura às vésperas do início do julgamento, e com tudo isso que a gente vai ter nas próximas semanas ao longo desse mês de setembro, que já está se aproximando. Portanto, então, o cenário mais provável é que Bolsonaro seja mantido em prisão domiciliar, caso nada extraordinário volte a acontecer.